Aleluia, aleluia! Boa noite, Rede Jovem! Aleluia! Ai, boa noite, Rede Jovem, mais uma vez. Boa noite, seja muito bem-vindo, amém. Uma alegria estar aqui compartilhando a palavra hoje. Estou muito animado por aquilo que o Senhor quer fazer essa noite. Quero te convidar a pegar sua Bíblia, seu caderno, para a gente se preparar para esse momento de palavra. E vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado por essa oportunidade que temos de aprender mais o Senhor, de sair daqui tocados por Ti, porque nós queremos, Pai. Aumenta a nossa fome, a nossa sede, Jesus, pelo Senhor e pela Sua palavra. Que a gente possa ser tocado pelo Senhor, Deus, e não sair aqui da mesma forma. Que o Senhor possa falar com cada um aqui, no nome de Jesus. Amém. Amém. Quantos aqui estavam na semana passada? Na sua mão, na palavra do Hugo. Cara, foi uma palavra poderosa. Quero te incentivar. Se você não pôde ouvir, pesquisa depois lá no YouTube, escute. Foi muito boa. E ele falou sobre aquilo que nos impede muitas vezes de ver o Senhor. E mal sabia ele que o tema dessa mensagem de hoje já estava escolhido e de forma não combinada tem muito a ver. A gente vai continuar falando sobre o Sermão do Monte. E o versículo de hoje é de Mateus 5:8. Abre lá sua Bíblia comigo em Mateus 5:8. Que diz o seguinte: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mais uma vez, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Não foi combinada essa mensagem. O que eu creio é que o Senhor está chamando a Rede Jovem para vê-lo, focar nele, purificar o seu coração, limpar os seus olhos, as suas mãos, para que a gente possa juntos ver o Senhor, amém? Quem quer aqui ver o Senhor? Aleluia, quero te animar. Eu creio que o Senhor tem um propósito para isso, não foi coincidência. E para a gente seguir então falando sobre esse versículo de hoje, a gente vai estar se aprofundando. Quando ele fala aqui sobre o coração, ele não está falando do órgão coração, certo? A gente sabe que na Bíblia muitas vezes quando fala do coração, não está falando especificamente do órgão que bombeia sangue para o nosso corpo. Mas está falando das nossas vontades, desejos, de quem nós somos, da parte que ninguém vê. A Bíblia de Estudo Thomas Nelson tem uma definição para coração que é essência do ser, incluindo mente, vontade e emoções. Repete comigo: mente, vontade e emoções. É isso que é o nosso coração quando a Bíblia diz. Ou seja, para ver o Senhor eu preciso ser puro em minhas vontades, na minha mente, aqui dentro. Todo o meu coração precisa estar puro. E o que é puro? Puro é quando não há impureza. Puro é sem mistura. E o Senhor nos convida então a sermos só dele, a pertencermos só a ele, a ter um coração lavado pelo sangue dele, para que nada nos contamine, que a gente possa então ver ao Senhor. Logo, se tem algo que eu posso fazer para ver o Senhor, é me purificar. E se tem algo então que me impede de ver o Senhor, é impureza. E o primeiro ponto de hoje é sobre o pecado cega o nosso coração. Se então o coração puro vê a Deus, o que me impede então de ver ao Senhor? O pecado, a impureza. E essa mensagem bateu muito comigo essa semana, fui muito ministrado por ela. E eu creio que o Senhor quer talvez chacoalhar algumas coisas em nós, incomodar um pouquinho ali, um pouquinho aqui. Mas é o Espírito Santo trabalhando, mexendo para que a gente possa ser purificado, para que a gente possa ser lavado pelo Senhor, amém? Se a impureza me cega, vamos conversar, aprender um pouco mais hoje sobre isso. E me lembrou, enquanto eu preparava dessa mensagem, de algo que aconteceu esses dias. Bem no começo daquele frio que fez em Curitiba, quando começou ali o inverno, valendo aquele frio que você sai de casa tremendo. Eu lembro de entrar com a Alô no carro e a gente indo pro trabalho. Irmão, o vidro em 5 segundos embaçava inteiro.
Falei, meu Deus do céu, daí lá vai você, liga o ar, daí você vê lá o pontinho de gasolina baixando. Ficou, meu Senhor, daí você desliga, daí começa a embaçar tudo de novo. Ô Jesus, obrigado pelo frio, obrigado por mais um dia. E eu lembro que eu falava, não é possível, mas está embaçando muito rápido, muito fácil. Até que eu comecei a pensar, cara, acho que o carro está sujo, acho que o vidro está sujo. Por fora eu até nem percebia, mas eu decidi então pesquisar lá, chat, como limpar vidro do carro. Vi lá, peguei 2 panos, peguei um produto, pesquisei pó de limpa vidros. Fui lá então, peguei os panos, comecei, não, passa aqui, agora passo seco. E fui fazendo esse trabalho todo o vidro, aquele sábado de manhã. Se ainda não casou, saiba que sábado é um dia de resolver as coisas da casa. Vai se acostumando. E então eu acordo, resolvo aquilo, acho que deu certo. E no outro dia a gente vai usar o carro e não embaça. Fala, olha só que simples, cara. Demora um tempão para embaçar. Obrigado, Jesus. E sabe o que eu aprendi com isso? É que a impureza, muitas vezes, é invisível. A impureza, muitas vezes, não está de forma tão clara à nossa vista. A gente tinha lavado o nosso carro fazia pouco tempo, por fora, dado uma ducha, sabe? Uns obreiros queridos no Megatim, após um culto, escreveram umas mensagens de carinho no meu carro. Eu falei, não, vou precisar lavar meu carro. E daí eu joguei uma ducha, lavei, só que só por fora. Por dentro ficou sujo. E então, quando eu faço isso, tudo melhora, eu consigo enxergar. Olha que simples, olha que fácil. Se eu tivesse feito uma trilha com o carro, fosse lama no vidro, ia ser fácil saber o que está me impedindo de ver. Mas era algo que eu demorei a perceber, porque era algo que eu não via com os meus próprios olhos. Era algo invisível. Quantos estão me entendendo? Onde eu quero chegar? Quantas coisas invisíveis estão na nossa rotina, quantas coisas impuras estão em nossa vida que a gente não percebe, mas que atrapalham toda a nossa vida de ver o Senhor. O que será que eu faço no meu dia a dia? O que será que tem me impedido de ver a Deus? Que impureza está me cegando? E eu comecei a me perguntar isso, e eu quero te convidar a se perguntar isso. O que está me impedindo de ver ao Senhor? Ver ao Senhor no meu dia a dia, ver ao Senhor no culto. De repente a gente se dá conta, nossa, quanto tempo eu não sinto a presença de Deus. Nossa, quanto tempo que eu não choro na presença dEle. Puxa, hoje o culto, 6:10. Hoje mais ou menos. Não, mas é que aquela banda lá, pelo amor de Deus. Não, mas é que aquele pastor, não, aquele menino que pregou lá, só Jesus na causa. E então eu começo a problematizar a minha falta de sensibilidade ao Senhor. Eu começo a terceirizar a responsabilidade de manter meu coração puro, purificado perante a Deus, pelas coisas externas. Não, mas é por causa do culto, é por causa do meu trabalho, é por causa da minha vida, é por causa dessa dificuldade. Sendo que na verdade o meu para-brisa está sujo com impurezas. Sendo que a minha vida, os meus olhos estão cegos por causa de coisas que me afastam do Senhor. Quantos estão me entendendo? O meu para-brisa, aquilo que eu enxergo, os meus olhos podem estar impuros por coisas que eu nem estou percebendo. Ó Senhor, escaneie meu coração, escaneie a minha mente, as minhas intenções, não só as minhas ações, mas tudo aquilo que eu tenho vontade de fazer, e purifica, Jesus. São pequenas concessões do nosso dia que faz com que a gente vá se afastando de Deus e se aproximando da impureza e do pecado. São pequenas coisas que a gente vai fazendo, pequenos vacilos, mas ninguém está vendo, ninguém vai saber nunca. Ah, isso daqui ninguém sabe. E são coisas que a gente acha que não dá nada, que vão nos impedindo de sentir a presença dEle, nos impedindo de ver ao Senhor. Porque o pecado, ele nos suja, mas ele também nos cega. O pecado nos cega. E quando a gente peca, a gente deveria pelo menos nos sentir sujos, nos sentir mal,
mexer com nós, o Espírito Santo devia nos incomodar, a gente deveria estar sensível à sua voz. Mas o que muitas vezes eu faço, muitas vezes a gente se pega fazendo. Eu pequei, então, Senhor, me perdoa, você sabe como é que é, ninguém é de ferro, acontece. E eu sigo a minha vida, sem muitas vezes um verdadeiro arrependimento. Eu peço um perdão da boca para fora, eu peço para o Senhor me lavar da minha impureza sem me arrepender de verdade, sem mudar de atitude, sem confessar. E isso é como uma roupa branca, que com o tempo a gente lava, a gente põe na máquina, a gente põe o sabão, a gente esfrega, mas sabe quando não fica mais branco? Ela está limpa para os nossos olhos, para aquilo que a gente enxerga por fora, mas ela não é mais alva como a neve. Minha oração tem sido: Senhor, me purifica. Isaías 1,18 diz: o Senhor diz, venham pois e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como carmesim, eles se tornarão como lã. Senhor, a minha oração essa noite é para que eu seja purificado. É que meus pecados, por mais gritantes que sejam, por mais coloridos que sejam, que o Senhor possa tornar branco. Uma vida afastada do Senhor e eu não o percebo mais no meu dia a dia. E eu de repente não estou mais tão quebrantado, não estou tão mais aberto. Venho para o meu culto fechado, vou para a célula fechado. Vem falar comigo, não, está tudo bem. Não, sabe como é que é e eu não me abro. Eu estou na palavra, eu estou na oração, eu estou no meu culto e eu não estou sentindo a Deus, e eu começo a me acostumar com isso, a estar distante do Senhor, porque a impureza me cegou. Quer ver um exemplo disso? Abre sua Bíblia comigo lá em Juízes 16. Juízes capítulo 16. Juízes 16, versículo 20. Vou te dar o contexto. Quantos aqui conhecem Sansão? Ok, homem bem famoso, forte da Bíblia. Vou te dar o contexto dessa história. Sansão, o juiz escolhido para libertar o povo de Israel, para guiar o povo, então ele tem um voto de nazireu. O seu voto, ele não podia tocar em cadáver, ele não podia cortar o seu cabelo, ele tinha votos com o Senhor. E ele começa a libertar o povo, derrotar inimigos. E então ele começa a fazer algumas concessões. A gente já conversou sobre isso. Sansão de repente escolhe um caminho para que ele possa passar perto de um leão que estava morto, mas porque tinha mel nele, ele queria pegar aquele mel. Ele começa a procurar uma esposa em outros povos, em povos inimigos do Senhor. Ele começa a fazer pequenas concessões. E a abençoada ainda fica perguntando: qual que é o seu segredo? Qual que é o segredo da sua força? Vai, me conta. E ele mente uma vez, inventa uma história, ela vai lá, faz o que ele falou. E ele então consegue escapar e derrotar os inimigos. E uma segunda vez ele conta uma mentira para que ele realmente não perca a sua força. Então ela faz e ele então consegue se livrar novamente. E então chegamos em Juízes 16, 20, onde ele conta para Dalila sobre o seu segredo, sobre o seu voto de não cortar o cabelo. Ela corta enquanto ele estava dormindo, e vamos ler lá. Então ela chamou: Sansão, os filisteus vêm sobre você. Ele acordou do sono e pensou: escaparei como antes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o tinha deixado. Os filisteus o prenderam, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. O prenderam com algemas de bronze e puseram a girar um moinho na prisão. Os filisteus o prenderam e furaram seus olhos. Sansão não quebrou seu voto do dia para a noite. O que Sansão começou a fazer foram pequenas concessões no seu dia, pequenas impurezas,
Pequenas coisas que não dá nada, que ninguém está vendo, que ninguém vai saber. Quando de repente ele se viu cego. O ato de quebrar o voto que ele fez não foi do dia para a noite. Quantas vezes eu não peco, não me afasto do Senhor, não porque um dia eu acordo e falo, hoje eu vou desagradar a Jesus. Mas são pequenas concessões no meu dia, pequenas impurezas que vão me cegando, vão me afastando do Senhor, e quando eu vejo eu peco. E se para eu ver o Senhor eu preciso de um coração puro, o que eu menos quero é me contaminar com a impureza. E olha que curioso, nesse texto, o Senhor o deixa e ele não percebe, cara. Ele levanta, e a Bíblia diz, ele não sabia que o Senhor havia deixado. Jesus, eu quero sentir a sua presença, Pai. Eu quero saber quando o Senhor está comigo ou quando estou longe de Ti. Eu quero saber quando eu estou desagradando a Deus, me afastando dEle. Eu quero perceber a presença, amém? Eu quero perceber se estou com o Senhor, se estou agradando a Ele ou se estou cheio de impureza. Porque a impureza vai tomando conta do meu coração. A impureza muitas vezes começa contaminando emoções. Quantas vezes eu até estou bem por fora, mas eu estou mal com as minhas emoções, eu estou triste, eu não estou conseguindo perdoar alguém. Eu não estou conseguindo me resolver com alguém. Eu estou triste, eu estou, não sei. Mas eu começo a ser minado em minhas emoções, e ao invés de eu levar isso para o Senhor e me render e falar, Senhor, purifica o meu coração, as minhas emoções, o que eu faço, deixa quieto. Depois eu resolvo isso, e de pouco em pouco, a impureza vai tomando conta das minhas emoções. E quando eu percebo as minhas intenções, as minhas vontades estão com impurezas. E quando eu percebo, eu peco. Muitas vezes isso vai tomando conta e a gente não percebe. Quantos aqui querem ter experiências com o Senhor? Quantos aqui querem ver a Deus? Amém? Amém. E não dá para a gente querer ter experiências com Deus, querer buscar Ele, querer ver Ele, pedir para Ele tocar, pedir para Ele fazer algo novo na minha vida, sendo que eu tenho uma vida dupla, sendo que eu sou impuro muitas vezes, sendo que eu sou puro um dia da semana. Sábado é o dia da pureza. Sábado não sei, tenho célula. Eu venho para o culto. E domingo, às vezes segunda, lá estou eu numa vida de impureza, numa vida de pecado, longe do Senhor. E o que acontece é que eu não venho aqui me purificar. Eu só deixo de me contaminar com a pureza por um dia. Muitas vezes eu deveria estar aqui pedindo, Senhor, perdoa os meus pecados, lava a minha mente, o meu coração. Isso no sábado, mas isso também no domingo, na segunda, na terça, todos os dias da minha semana. Não só um dia em que eu me separo para ser puro, mas todos os dias. O chamado para a pureza não é por algum tempo. O que tem contaminado o meu coração? Será que eu tenho tido uma vida dupla? Será que o que eu faço aqui, quando estou no culto, levantando minhas mãos, será que durante a minha semana, enquanto ninguém está me vendo, enquanto meu líder não está me vendo, enquanto eu não estou com ninguém, será que eu sou a mesma pessoa? Isso mexe comigo, porque eu preciso ser o mesmo todos os dias. Filho de Deus, que sim erra, que sim peca, mas que busca ser puro, busca a pureza todos os dias, amém? O que tem contaminado o seu coração, Rede Jovem? O que tem te impedido de ver ao Senhor? O que será que talvez não seja um pecado? Talvez não seja uma lama no seu para-brisa, mas seja algo que você não está percebendo, mas que nos distancia do Senhor. Quantos entendem que vai muito além do pecado? Quantos entendem que vai muito além daquilo que eu deixo de fazer? Muito além do que isso não pode, isso aqui não pode, não. Mas sim daquilo que eu faço. Salmo 51:10. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Quantos querem fazer aqui essa oração essa noite? Aleluia. Então, se o pecado, se a impureza me impede de ver a Deus, a pureza então é a chave para ver a Deus.
Lá em Hebreus 12, 14 ao 15, lá diz o seguinte: busquem a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tomem cuidado para que ninguém se afaste da graça de Deus e para que nenhuma raiz de amargura, ao brotar, cause perturbação e contamine muitos. Vamos nos santificar todos os dias, rede jovem. Vamos buscar dia após dia nos santificar como corpo. Aqui Hebreus está falando sobre o corpo. Cuidar para não nascer uma raiz de amargura, para cuidar, para se santificar juntos. Vamos juntos buscar a santificação. O que será que a gente vai experimentar em uma rede jovem que dia após dia se purifica diante de Deus? O que será que a gente vai ver no nosso culto, se dia após dia, semana após semana, a gente se rende diante do Senhor e fala: me purifica? Nós veremos a Deus. O que a gente vai experimentar, seja no culto, seja na minha casa, seja no meu tempo devocional. Jesus, quando estava aqui nos evangelhos, conta que ele não estava elogiando o fariseu por orar em voz alta, para que todos vissem ele orando, certo? Ele não estava elogiando: olha como aquele que faz para ser visto está certo. Não, ele elogiou a viúva pobre, que estava dando tudo que tinha. Só ela sabia que aquele pouco que ela estava dando era o tudo. Ele elogia Natanael como um homem íntegro, porque o Senhor o via. É muito mais sobre quem nós somos do que aquilo que eu faço. É muito mais sobre o meu coração, a parte que ninguém vê, as minhas intenções e maldades. Por quê? Porque eu posso estar fazendo bem, eu posso estar aqui servindo, eu posso estar talvez fazendo algo que para todos é muito legal, e isso é ótimo, a gente tem que fazer mesmo. Mas será que a minha intenção, será que o meu coração estão alinhados com o Senhor? Será que aquilo que eu faço, será que aquilo que eu desejo, se eu faço algo com o desejo de ser visto, meu desejo não está puro? Se eu faço algo porque eu quero glória, honra, minha vontade, meu coração está impuro. E quando eu tenho uma vida de pureza diante do Senhor, buscando ser limpo, todo o meu coração é realinhado com os céus. Quando eu estou dia após dia buscando essa pureza, tudo aquilo que eu penso começa a se alinhar com o céu. Eu não sou mais dominado pelas minhas reações, que muitas vezes demonstram o que é aqui dentro. Vai dizer, muitas vezes agir certo é um pouco mais fácil do que reagir certo. Muitas vezes coisas pegam a gente de surpresa, e a nossa reação, muitas vezes, falo por mim, é pecaminosa, é de ira, é de irritação. Como será que está aqui dentro? Quando eu tenho buscado dia após dia uma santificação, sabe, jovem, vamos juntos buscar aquilo que o Senhor tem para nós, que é pureza, santidade. O Senhor nos chamou, o Senhor nos separou. Pelo seu sangue a gente pode ser santo, amém? Vamos juntos. Eu quero ver a Deus, então se eu quero ver a Deus, pureza é a chave. Como assim ver a Deus? É ver a Deus no nosso dia a dia. É ver a Deus na sua misericórdia renovada a cada manhã. Quantos vêm a Deus dia após dia com a sua misericórdia renovada? É perceber a Deus no ônibus, com você te acompanhando, no seu trabalho. Quantos percebem o Senhor estando contigo? Quantas vezes será que a gente percebe a Deus? É perceber a Deus na criação. Olha o que o Senhor criou, obrigado, Jesus. É perceber, é ver a Deus no nosso culto, na nossa palavra. Será que a gente tem percebido a Deus no nosso culto? Será que o meu coração, será que o meu para-brisa está limpo o suficiente para ver a Deus? Será que eu tenho percebido? É ver Ele em todas as coisas. É ver Ele na minha célula. É ver o Senhor no meu passado me livrando de tanta coisa. É ver o Senhor no meu presente, estando presente. É ver o Senhor no meu futuro, quando estaremos juntos. É ver ao Senhor
Eu quero ver a Deus dia após dia, eu quero ver o Senhor, perceber Ele, enquanto estou aqui na Rede Jovem, enquanto estou na minha casa, enquanto estou no trabalho, e no dia em que passaremos a eternidade com Ele, amém? Eu quero ver o Senhor aqui na palavra, eu quero ver o Senhor enquanto estiver lendo a Bíblia, que quando eu vá para a palavra eu possa ver a Ele, possa ver o Senhor falando comigo. Lembra, é muito mais do que eu faço. Vai muito além, é um nível mais profundo, é um pouco mais embaixo. Eu quero que o Senhor me lave, eu quero que o Senhor me purifique. Salmos 24, versículo 3 ao 6. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Tal é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Onde está a geração que busca a Deus? Quem subirá ao monte do Senhor? O de mãos limpas e coração puro. Senhor, me lava. Lava as minhas mãos, lava o meu coração, as minhas intenções, Jesus. Que muito mais do que parecer santo, eu quero ser santo, Pai. Muito mais do que fazer aquilo que te agrada, eu quero agradar ao Senhor dia após dia. O que a nossa geração tem buscado? O que eu tenho buscado muitas vezes? Será que eu tenho buscado aplausos? Será que eu tenho buscado likes somente? Será que eu faço bem pensando no que vão pensar de mim? Na minha imagem? Quantas vezes a gente se pega, Rede Jovem, fazendo algo para que vejam em nós algo bom? Mas o nosso clamor precisa ser para que o Senhor veja em nós um coração puro, no nosso quarto em secreto, separado. Amém? Amém. E como que a gente pode fazer isso? Vou pedir para você abrir sua Bíblia mais uma vez, em Salmo 119. Salmo 119, a partir do versículo 9. Ok, como que eu me purifico? Ok, como que eu posso me purificar diante do Senhor? Vamos ler juntos lá Salmo 119, quem achou diz amém. Amém. Aleluia, galera, tá craque em Salmos. Salmo 119, a partir do versículo 9. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando-o segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não deixes que eu me desvie dos teus mandamentos. Guarda a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus decretos. Com lábios tenho narrado todos os juízos da tua boca. Mais me alegro com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas. Meditarei nos teus preceitos e nas tuas veredas terei respeito. Terei prazer nos teus decretos, não me esquecerei da tua palavra. Amém. De que maneira poderá o jovem manter pura sua conduta, guardar o seu caminho? Comparando-a com a palavra. Deus é que limpa o nosso coração e Ele limpa daquele que clama. Mais me alegro com o caminho dos seus testemunhos do que com todas as riquezas. E vamos falar a verdade, Rede Jovem. O que muitas vezes mais nos alegra, muitas vezes é mais o salário na conta. Muitas vezes é mais um dinheiro que a gente não esperava. Mas um coração puro não tem dois donos. Sim, pode se alegrar pelas coisas que o Senhor nos proporciona, mas se alegra mais na palavra dEle. Senhor, eu quero me alegrar mais nos teus decretos, na sua palavra, do que com as coisas desse mundo. Um coração puro, ele não é dividido. Um coração puro é totalmente entregue a Ele. E é o Senhor que nos limpa, porque pela nossa própria força, deixa eu te falar, a gente não consegue.
Do nosso jeito, a gente não consegue se tornar puro. Da nossa própria forma, não tem segredo, deixa eu te ensinar, não tem como. É o Senhor que nos limpa e daquele que clama. Que a nossa oração possa ser essa, Rede Jovem. Senhor Jesus, purifica o meu coração. Porque não é pela força própria, não é fazendo só o certo. Se eu só faço quando estão me vendo, que na verdade eu não estou me purificando. O que a gente pode fazer no máximo é uma maquiagem espiritual. Tapar umas imperfeições ali. Aquilo que me vem nas redes sociais, uma maquiagem ali, uma maquiagem lá. Aquilo que me vem por algumas horas, enquanto estou com os meus amigos. Eu posso me maquiar, isso a gente consegue fazer, infelizmente. Mas se purificar de todo o nosso coração, todas as nossas intenções e pensamentos, é só pela graça do Senhor. É só através dele. É só ele que pode nos purificar. Como que eu posso manter pura a minha conduta? Seguindo os 5 passos infalíveis para manter pura a sua conduta. Leia na legenda. Não. Como pode um jovem manter pura a sua conduta? Indo para a palavra, indo para o verbo. E o Espírito vai me purificar. Não é por força própria, não é por violência. Não é da minha própria maneira. É pelo Espírito, amém? Como pode um jovem manter pura a sua conduta? Deve comparar o seu caminho à palavra. Será que a gente tem comparado o nosso caminho com a palavra? Vamos fazer esse exercício. Pensa aí na sua semana. Pensa na sua vida. Essa semana eu fiquei pensando, ok, teve coisas normais, teve coisas boas, beleza. Mas vamos comparar com a palavra. Será que estou vivendo a palavra? Será que... Como eu posso manter puro? Eu preciso comparar a palavra, preciso viver a palavra. Será que estou sendo bem-aventurado, manso? Será que estou sendo humilde? Será que estou sendo pobre de espírito? Será que tenho sido puro? Vamos comparar o nosso caminho com a palavra. Vamos comparar o dia a dia da nossa semana com a palavra do Senhor. O meu coração pode estar falando algo enganoso. O meu dia a dia, se eu não vou para a palavra, eu posso esquecer, eu posso, não sei, achar que está tudo certo, eu posso achar que meu para-brisa está limpo. Se eu só vou vivendo a minha vida, dia após dia, eu vou achando, não, está tudo certo. Até que o frio vem, eu vejo que na verdade, a impureza. E como eu posso purificar? Indo dia após dia, comparando a minha vida com a palavra do Senhor. O quanto da minha vida será que está rendida a Deus? Porque deixa eu te falar, não é sobre perfeição. Talvez você esteja pensando, Gui, cara, é impossível isso daí. É impossível ser perfeito. Deixa eu te falar, é verdade. Nós não estamos falando sobre perfeição. Nós estamos falando sobre rendição. Nós estamos falando sobre dia após dia estar ali, rendido diante do Senhor. Senhor, me lava. O que há em mim de impuro, que me impede de sentir a presença de Deus? Por que tantas vezes eu venho para o culto e eu não sinto a sua presença, Senhor? Porque muitas vezes eu oro e o Senhor não fala comigo. Muitas vezes são impurezas em nós. Será que eu tenho rendido toda a minha vida ao Senhor? Será que a minha vida financeira está rendida a Deus? Será que meu celular está rendido a Deus? Será que minhas amizades estão rendidas a Deus? Será que são só alguns minutos? São só algumas horas rendidas ao Senhor? Não, Senhor, aqui está, faça a sua vontade, daqui para lá. Daqui para cá é meu. Aqui ninguém mexe, aqui ninguém sabe. Ah, Deus, nos purifica. Nós nos rendemos diante do Senhor por completo, amém? Vamos nos render ao Senhor por completo. O Senhor quer limpar a nossa visão, quer reacender a paixão pela sua face. E lembra, não é por perfeição. Eu muitas vezes vou falhar com a Lô, minha esposa. Já falhei com ela e vou falhar provavelmente, porque se Deus permitir, teremos ainda muitos anos juntos, casados, até que a morte nos separe, amém? Mas não quer dizer que eu vou ser perfeito. Não quer dizer que eu não vou falhar
Mas isso não significa que então, seja o que Deus quiser, eu não vou cuidar, não. Por mais que eu não vou ser perfeito dia após dia, eu vou tentar agradar ela, dia após dia eu vou tentar fazer o meu melhor. E diante do Senhor tem que ser a mesma coisa. Senhor, eu posso não ser perfeito, mas dia após dia eu decido me render a Ti, buscar o Senhor, falar: Senhor, me limpa, me lava. Dia após dia, por mais que eu sei que eu não vou acertar sempre, eu quero estar rendido a Deus em todas as áreas da minha vida, em todo o meu coração, em toda a minha mente, em todas as minhas emoções, em tudo aquilo que eu sou. O Senhor nos chama para a pureza, porque a graça do Senhor não é que ela tolera pecados, ela me purifica do pecado. Não é que a graça de Deus alarga a porta, ela me justifica. O que o Senhor tem para nós não é ok, vai fazendo aí, eu sei que você é imperfeito, não. O que o Senhor nos convida é para a gente se purificar diante do Senhor e falar: Senhor, eu o amo e eu quero te ver. Eu vou falhar, mas eu viverei dia após dia tentando te ver, dia após dia me purificando, Jesus. E é na sua presença, Pai, que eu quero me purificar. Só o Senhor que pode purificar o meu coração. Só Ele que nos dá uma nova vida, é só Ele que troca o nosso coração. É só através dele que a gente pode morrer para a velha vida e ter uma vida nova. Eu não sei, Rede Jovem, se você tem sentido ao Senhor. Eu não sei se você tem visto a Ele. Mas eu quero te falar que vale a pena buscar dia após dia ver o Senhor. Por mais que a gente vá falhar, por mais que a gente é imperfeito, vale a pena dia após dia pedir pela sua graça, pela sua purificação, porque pode estar tudo dando errado, a vida está toda embaçada, mas o Senhor vem, me purifica, me lava. Pode estar diante de toda a culpa, pode estar diante de toda a acusação do inimigo, toda a dificuldade da minha vida. Se eu estou com o Senhor, vale a pena. Se eu estou o vendo, vale a pena. Uma vida longe da presença de Deus, uma vida com os meus olhos furados, não vale a pena. Senhor, eu quero te ver. E esse é o meu clamor. Amém? Esse tem que ser o nosso clamor, ver a Ele. Eu não quero ser como Sansão, Pai, que dia após dia faz pequenas concessões, porque o salário do pecado é a morte. Mas pela graça de Deus eu posso ser purificado e estar com Ele. Amém? Quero convidar você para ficar em pé no seu lugar. Ainda nesse espírito, quero que você pense o que te incomodou essa noite. Quais será que são impurezas que muitas vezes a gente não percebe? Talvez a nossa vida está uma bagunça. Talvez a nossa vida está toda bagunçada. Talvez a gente está enxergando tudo embaçado. Mas pela graça de Deus a gente pode convidar para purificar o nosso coração, para limpar o nosso para-brisa, para limpar os nossos olhos, para que a gente possa ver Ele na criação, para que a gente possa ver Ele na igreja, para que a gente possa ver o Senhor todos os dias. Eu não sei como você chegou aqui. Talvez você estava assim como Sansão, fazendo pequenas concessões e já colhendo o fruto da cegueira. Mas hoje o Senhor quer nos purificar. Hoje o Senhor quer nos dar uma nova chance, amém? Hoje o Senhor quer limpar o nosso coração. Hoje Ele está nos dando uma nova oportunidade de nos rendermos a Ele e de nos purificar. Gui, mas você não conhece o meu passado. Você não sabe, cara, o que eu fiz. Você não sabe quão impuro está o meu coração. O sangue de Cristo lava tudo, cara. O sangue do Senhor tem poder para nos lavar e purificar de todo o nosso pecado, de toda iniquidade, de todo o nosso passado. Amém? Aleluia. Quero convidar você, abre sua mão no seu lugar, feche seu olho. Eu vou fazer uma oração aqui, pedindo para que o Senhor entre na nossa vida, mude a nossa vida e que a gente se entregue a Ele, entregando a nossa vida a Jesus. E se você crê no final, você vai dizer amém comigo. Então quero pedir para toda a Rede Jovem, repete comigo: Senhor Jesus, eu entrego
a minha vida em suas mãos. Purifica o meu coração. Me perdoa dos meus pecados. Lava do meu pecado. Eu te aceito como Senhor e Salvador da minha vida. No nome de Jesus. Amém. Ainda com o seu olho fechado, por favor, e com sua mão aberta. Se você está aqui hoje e fez essa oração pela primeira vez, entregando sua vida a Cristo, quero convidar você, levante sua mão do seu lugar. Se você hoje está entregando sua vida a Jesus, dando esse passo de fé, amém, veja sua mão, amém. Entregando sua vida para Cristo, ou quem sabe você estava afastado do Senhor e hoje você pede para que Ele venha e entregue a sua vida para Ele e reorganize a sua vida e te lave. Levante sua mão no seu lugar, isso aí. Como ato de fé, você que levantou a sua mão, quero pedir para você, vem aqui na frente que a gente quer orar com você. Se você não levantou a sua mão, mas quer entregar a sua vida a Jesus, pode vir aqui na frente. Se você trouxe uma visita, não deixe ela sozinha, chama. Venha junto com ela, a gente quer orar com você, eu quero te abençoar. E aí, cara? Pode ficar aqui, você que está vindo, chega mais. Eu vou esperar um pouco mais. Se você quer entregar sua vida a Jesus, chega mais. Tudo bem? Boa noite. A gente quer orar com você, a gente quer te receber. Se eu começar a orar e você ainda quiser vir aqui na frente, pode chegar. Vocês dois, vem aqui na frente, chega mais perto. Abre sua mão no seu lugar. A gente vai fazer mais uma oração, entregando a nossa vida completa e verdadeiramente ao Senhor. Amém? Amém? Então quero pedir para você repetir comigo: Senhor Jesus, eu entrego toda a minha vida em suas mãos. Eu te aceito, Salvador da minha vida. Ser seu filho, das minhas impurezas. No nome de Jesus. Amém. Amém. Pode olhar para mim. Essa pequena oração, seja no seu lugar, seja aqui, seja na sua casa, entregando nossa vida para Deus, pode mudar a nossa vida. Deixa eu falar também. Seja de dia para noite, mas alguém nossa começa. Então, além de entregar nossa vida a Cristo, a gente ganha muitas coisas. O Senhor nos salva, o Senhor nos purifica, nos perdoa o nosso passado, faz um novo futuro para nós. Mas tem algo muito legal que a gente ganha também: uma nova família. Nós ganhamos irmãos para juntos nessa jornada caminharmos juntos. E uma parte delas está aqui. Vira para trás que a gente quer te receber. Alma com sede de ti, coração ensinável, uma conduta humilde e uma alma com sede de ti. Amém. Você que veio aqui na frente não vai embora. A gente tem ali uma placa escrito bem-vindo à família de Deus. Você pode ir ali com a gente, os amigos podem ir junto. A gente quer pegar seus dados e te entregar um presente. Então leva junto a galera, vamos juntos lá. Você pode ir ali onde está escrito bem-vindo à família de Deus. Você é jovem, vamos dar uma salva de palmas ao Senhor. A galera pode te guiar. Aleluia. Amém. Obrigado, Senhor. No tempinho que nos resta, queria fazer uma oração para que juntos a gente possa pedir para o Senhor nos purificar. Eu quero ler Salmo 51. Não apenas lendo, mas orando isso, clamando ao Senhor por uma santidade que eu não posso produzir, clamando ao Senhor por não atitudes puras, mas um coração também puro. E eu te convido, a Rede Jovem, a gente fazer essa oração juntos. Eu te convido a nos rendermos ao Senhor, pedindo para Ele nos purificar,
Enquanto eu leio, não só escute. Ore no seu lugar, clame ao Senhor por pureza, porque eu creio que podemos ver a Deus. Eu creio e eu quero ver ao Senhor. Salmo 51, a partir do versículo 1, diz o seguinte: tem misericórdia de mim, ó Deus, conforme o seu amor leal. Conforme a tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a minha iniquidade, purifica do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti, somente contra ti pequei, e fiz o que era mal aos teus olhos. De modo que justa é a tua sentença, e irrepreensível é o teu julgamento. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Sei também que tens prazer na fidelidade em secreto, e no mais íntimo me ensinas a sabedoria. Purifica-me como isopo, e ficarei puro. Lava-me mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo de alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde os rostos dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação, Senhor, e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. 16. Não tem prazer em sacrifícios, senão eu os traria. Nem te agrada de holocaustos. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Senhor, diante de ti, estamos aqui como igreja, pedindo para o Senhor nos purificar, Pai. Faça o seu voto ao Senhor essa noite. Faça a sua oração assim como o salmista. Senhor, me purifica, Jesus, me lava. Desde que eu nasci, Senhor, eu tenho pecados, mas o seu sangue pode me purificar. O seu sangue pode me lavar. Senhor Jesus, eu clamo, cria em mim, ó Deus, um coração ensinável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. A gente vai orar mais um pouco, cantar. Faça a sua oração, o altar está aberto. Se você quer fazer uma entrega ao Senhor, se render a Ele, vem aqui na frente, renove seus votos a Ele. Peça a Ele para Ele lavar a sua mente, o seu coração, as suas intenções, todo o seu ser, todos os seus dias, de segunda a segunda, não só o sábado, não só o domingo. Senhor, eu peço, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Lava-me dos meus pecados, pois não sou digno do seu amor, Senhor. O Senhor tem prazer na fidelidade no secreto. Ó Senhor, me lava. Ó Senhor, purifica a rede jovem, purifica o nosso corpo. Uma alma com sede
Senhor, clamamos, Deus. Nós não queremos ser puros só um dia, Jesus. Nós não queremos ser puros só por um momento. Nós não queremos só ser puros quando os outros estão vendo, Jesus. Nós não queremos uma pureza parcial, Pai. Nós queremos um coração quebrantado, um coração entregue a Ti, Jesus, que clama por misericórdia, que reconhece as suas falhas. Quantas vezes, Jesus, em nós a gente aceita a nossa impureza, Pai. A gente tolera. Ninguém está vendo, Jesus. Meu para-brisa está sujo, mas ninguém está vendo. Ninguém sabe. Ninguém nunca vai descobrir. Eu creio que o Senhor hoje nos confronta. Me confronta para uma pureza completa, para uma pureza de todos os dias. A gente não pode se acostumar com a impureza. A gente não pode se acostumar dia após dia e não ver a Deus. Se talvez é normal pra gente não sentir a presença dele, se talvez é normal pra gente no nosso dia a dia não lembrar do Senhor, isso não é normal. Não é normal vir ao culto e não ouvir a sua voz. E eu não posso terceirizar essa culpa. Eu não posso pôr isso em problemas do meu dia a dia. Eu preciso reconhecer que meus olhos estão sujos e pedir para o Santo dos Santos me lavar, me purificar. Levante suas mãos, ser jovem, vamos fazer uma última oração, pedindo ao Senhor para que Ele nos purifique. Não só aquilo que os outros veem ou sabem, mas purificar nossas intenções, aquilo que ninguém sabe, aquilo que ninguém vê. Senhor Jesus, nós pedimos como rede jovem para o Senhor nos purificar, para que o Senhor nos lave, para que a gente possa ser puro, para que a gente te veja, Senhor Deus. Nós queremos te ver aqui no nosso culto, Pai. Queremos ver a sua presença, queremos senti-la. Deus, queremos te ver na sua criação. Nós queremos ver o Senhor dia após dia. Deus, se tem alguém aqui que não quer ver o Senhor, Deus, o Senhor possa aumentar essa vontade, esse fogo. Que, Senhor, se eu não vejo a Ti, do que eu estou vendo, de nada mais vale se eu não estou vendo ao Senhor. Se eu estou enxergando riquezas, eu não quero enxergar isso, eu quero enxergar o Senhor. Eu quero enxergar o Senhor dia após dia. Essa é a nossa oração. Purifica as minhas emoções, purifica, Deus, as nossas emoções, as nossas intenções e as nossas ações. Purifica, Senhor, o meu coração, no nome de Jesus. Amém. Dá-me d'água viva, dá-me d'água viva, dá-me d'água viva. Eu nunca mais ter sede de nada, senão da tua presença. Dá-me d'água viva, dá-me d'água viva. Eu nunca mais ter sede de nada, senão da tua presença. Rede jovem, ainda com as suas mãos abertas, abra sua mão no seu lugar. Talvez você está aqui e a tua vida está massa. Talvez a tua vida financeira, a tua vida espiritual. Talvez você se sente bem, você se acostumou. Talvez uma hora de oração tá legal. Talvez você não tenha passado por problemas financeiros. Talvez você tenha vivido uma vida de confessar pecados, vai até o seu líder, pede perdão para o Senhor. Mas a verdade é que aí dentro do seu coração existe uma mornidão espiritual e você não sabe o que é. Sabe, o Senhor começou a me incomodar ali no meu lugar, porque muitas vezes a gente fica preso a essas coisas da terra e a gente não consegue ver que isso muitas vezes está nos impedindo de ir mais para próximo de Deus. Muitas vezes a gente tem tudo, mas não tem nada. Muitas vezes esse tudo começa a se transformar, a nossa rotina começa a ficar pesada, a faculdade, é muitos estudos, é muito trabalho para fazer, é muita coisa para entregar. Mas sabe qual é a verdade, rede jovem? Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Nós temos falado sobre avivamento,
nós temos falado sobre viver intencionalmente para Deus. E a verdade é, Sansão não percebeu, mas a presença do Senhor tinha se afastado dele. Eu não quero. Eu vim nessa noite aqui na frente e eu falei: Senhor, eu não quero ser como Sansão, Deus, que tem tudo, mas não tem nada, que parece que tem tudo, mas ao mesmo tempo não está percebendo que está perdendo as coisas. Eu quero fazer um apelo a você mais uma vez. Eu sinto no meu espírito estar aqui clamando, jovem, toma um passo, vamos para cima, vamos se entregar, vamos ser intencionais. O altar ainda está aberto para você. Você sabe que o Espírito Santo está te chamando. Então vem para cá para frente, vem para cá. O Espírito Santo está te chamando nesse lugar. Vamos fazer um compromisso com Deus. Vamos mudar a nossa vida. Vamos buscar mais ao Senhor. Vamos tirar as venas espirituais dos nossos olhos. É um passo intencional. O Espírito Santo está te chamando para essa noite. Você dá um passo intencional. Você não consegue, Ele consegue. Você não consegue, Ele consegue. Ele muda a sua vida, Ele muda o seu caráter, Ele muda a sua vida de oração, Ele te transforma. E nessa noite, Ele está aqui. Começa a clamar o nome do Senhor Jesus. Porque nessa noite Ele quer mudar a sua vida, Ele quer mudar a minha vida de oração. Não vamos mais permanecer iguais. Senhor Jesus, nessa noite, Deus, nós te clamamos, Senhor. Eu não quero ficar igual, Deus, eu não quero ficar apático, eu não quero, Senhor, me perder e fazer o básico. Eu não quero bater ponto aqui, Senhor. Eu não quero bater ponto na igreja. Eu não quero bater ponto na célula. Deus, em nome de Jesus, essa noite, Senhor, nós clamamos: Espírito Santo, vem com o seu fogo sobre nós, Senhor. Consome aquilo que é impuro e nos transforma, Senhor. Nos transforma. Dá fôlego ao cansado, Senhor, dá vigor ao cansado. Jovem, você é forte e a palavra de Deus habita no seu coração. Jovem, você é forte, a palavra do Senhor habita no seu coração. Até os jovens se cansam. Senhor, eis-nos aqui, Deus, como rede jovem nessa noite, Senhor. Pai, nós te pedimos com muita humildade, Senhor. Espírito Santo, nós não podemos produzir vida em nós, mas o Senhor pode. Sopra em nós nessa noite, Deus. Que o ato da ceia, que o ato, Pai, de nós estarmos aqui, Senhor, seja o início de algo maior, Senhor. Mexe nas nossas vidas, Pai. Não nos deixe nos acostumar, Senhor, com uma horinha de oração, com 30 minutos, com ler a Bíblia todo dia. Não nos permita, Senhor, viver mornos, Pai. Nós queremos queimar para o Senhor. Essa é a nossa oração como rede jovem, em nome de Jesus. Mantenha esse espírito, abra suas mãos no seu lugar, abra o seu coração. Eu creio que essa palavra que o Gui ministrou nessa noite, enquanto eu estava ali escutando, eu sentia que o Senhor estava essa palavra estava nos apontando para a ceia. Essa palavra estava nos apontando para os elementos da ceia, para o corpo e para o cálice. Permanece no seu lugar, abre as suas mãos, deixa o Espírito Santo continuar falando ao seu coração, porque não há como a gente ir para a presença do Senhor ou para a mesa do Senhor sem olhar para o nosso coração, se a gente sondar o nosso coração. O apóstolo Paulo, ele fala isso em Coríntios, e lá em 1 Coríntios é um texto bem conhecido a respeito da ceia. Ele fala assim: o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse:
Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isto todas as vezes em que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes do cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. É interessante porque esse texto ele repete por 2 vezes. Ele fala assim, ó, fazei isto. E ele fala de novo, fazei isto. E uma outra vez ele fala assim, todas as vezes que vocês. E quando eu li esse texto, eu pensei em 2 coisas. A primeira, Jesus anunciando a sua morte, falando que há pouco ele ia ser morto e crucificado e ressuscitado. Mas também o Senhor Jesus, quando ele fala assim, quando Paulo fala assim, ó, todas as vezes que você beber em memória de mim, porque todas as vezes que você comer deste pão e desse cálice, eu vejo que, obrigado Gui, eu vejo que o apóstolo Paulo está falando assim, toda vez que vocês beber, toda vez, ele está fazendo um apontamento para o dia de hoje. O Senhor já estava vendo essa rede jovem no dia de hoje. O Senhor já estava vendo esse tempo de consagração. O Senhor já tinha no coração dele essa palavra falando, purificai os vossos corações, santificai-vos diante da minha presença. E sabe, amado, quando eu olho para a ceia do Senhor, eu penso que o pão e o cálice não são só alguns elementos simbólicos, mas ele é um veículo da graça de Deus para a gente se achegar até Deus. A ceia do Senhor não é só a gente celebrar a morte e ressurreição do Senhor, mas a gente celebrar e aguardar com esperança o retorno do nosso Salvador. E quando nós chegamos nessa noite aqui, e eu penso na ceia do Senhor, eu estou pensando que participar dessa ceia é obedecer a Ele. Participar dessa ceia é fazer a memória conhecida, é você trazer à sua memória quem Cristo é. Participar da ceia é proclamar a volta de Jesus até que Ele venha. Sabe, amado, nós vamos pegar o cálice em alguns minutos, nós vamos pegar o pão em alguns minutos, esses símbolos da ceia. Mas a verdade, querido, é que nosso coração precisa ter apenas uma mensagem. O nosso coração precisa bater dizendo, Maranata, hora venha, porque eu não aguento mais. Sabe, enquanto o Gui ministrava, eu falava assim, puxa Deus, por que eu tenho intenções tão santificadas pela minha espiritualidade, mas quando eu olho para as escrituras, ela está tão pecaminosa. A minha religiosidade, ela purifica o meu coração, mas somente o sangue de Jesus vai de fato render meu coração. A minha religiosidade, ela tem a tentativa de fazer uma purificação correta aos meus olhos acerca do meu coração, mas a verdade é que somente o sangue do Cordeiro pode redimir a nossa alma e o nosso coração. A nossa religiosidade está pregando uma santificação mentirosa para mim e para você. Irmão, desde a hora que eu estou no louvor aqui, Deus está falando comigo a respeito de você. Esse é um momento de ceia, mas o Senhor está falando com você. Depois eu preciso orar com você. Essa palavra falou ao seu coração. Essa palavra falou ao seu coração. Amém? Quando nós partimos o pão, é ser um com Cristo, é ser perdoado pelo sangue de Jesus, é agradecer ao Senhor pelo sacrifício e pela vida eterna. Nessa noite, você não vai ceiar sozinho. Nessa noite, você vai se reunir com a sua célula, amém? Amém? Se você não encontrar a sua célula, você vai procurar o seu assessor. Se você não encontrar a sua célula, o assessor, você vai encontrar uma célula perto de você, porque célula é o que mais tem na rede jovem. E vai se unir a essa pessoa. Mas durante esse tempo, nós vamos tomar a ceia e nós vamos clamar, Senhor, Maranata, hora venha. Maranata, hora venha. Redime a minha alma, redime o meu coração, redime o meu espírito na sua presença, Senhor. Mas também, enquanto nós formos tomar a ceia, eu quero convidar você que enquanto você for ter esse tempo de comunhão com os seus irmãos, não se distraia, olha para mim. Eu quero que você, nessa roda, nesse lugar, você ore por cura. Você declare a cura do Senhor Jesus sobre a vida dessa pessoa.
Talvez você entrou aqui com alguma enfermidade. Você tem alguma enfermidade, algum incômodo no seu corpo. Talvez você está com alguma dor específica ou tem sentido constantemente uma dor específica. Deixa eu falar algo para você. Este vai ser o momento da cura do Senhor sobre a sua vida. Eu vou repetir. Esse vai ser o momento da cura do Senhor sobre a sua vida. Amém? Amém, Rede Jovem? Amém? Antes de a gente liberar, eu quero orar com você. Gostaria de que a gente consagrasse os elementos nessa noite. Gostaria que você estenda sua mão para cá. Começa a falar com o Senhor a respeito da mesa do Senhor. Como eu falei, está muito forte no meu coração. A palavra do Gui, ela fez um apontamento para a ceia do Senhor. Ela nos convidou a sondar o nosso coração. E eu quero orar em cima de 1 Coríntios 11, 23 e 26. Porque o início do texto fala: na noite que o Senhor foi traído. Às vezes o dia de tomar ceia não é o melhor dia para nós. O dia que o Senhor partiu o pão, Ele tinha acabado de ser traído. Mas Ele continuou fazendo aquilo que o Pai chamou Ele a fazer. Você está aqui nessa noite e talvez o seu dia não foi o melhor, mas você precisa continuar fazendo aquilo que o Senhor te chamou a fazer, purificando o seu coração, santificando a sua vida, confessando diante do Senhor. Amém? Senhor, nós nessa noite queremos consagrar os elementos, Pai. E Pai, da mesma forma que o Senhor tomou o pão, nós apresentamos ele a Ti. E Pai, consagramos ele a Ti. Consagramos também o cálice, Pai, que é o Seu sangue derramado pelas nossas vidas. E Senhor, na autoridade do nome de Jesus, nós pedimos, Pai, venha redimir a nossa alma, o nosso coração. Santifica-nos, Pai, por meio da Tua palavra, por meio desse tempo de comunhão. Senhor, nós pedimos, Pai, que a gente possa nessa noite sondar os nossos corações e ver, Pai, dentro dos nossos corações aquilo que nos desvia de caminhos, Pai, que o Senhor tem como verdade para nós. Pai, nessa noite, como o Gui falou, Senhor, nós queremos ver o Senhor. E para isso precisamos ter um coração puro. Mas para ter um coração puro, nós precisamos do Seu sangue, precisamos do Seu perdão, nós precisamos do Seu amor, da Sua graça e da Sua misericórdia sobre nós. Pai, que durante a gente for partir o pão, nesse tempo de ceia, nós clamamos por cura. Pai, se existe algum jovem aqui que precisa de uma cura na sua alma, uma cura no seu corpo, nós ministramos desde já a cura do Senhor. A cura do Senhor, Pai, para que quando eles forem se reunir, simplesmente seja um testemunho daquilo que o Senhor já fez durante toda a palavra, durante todo o louvor, durante todo esse tempo de oração, mas que ao final o Seu nome, Ele venha a ser glorificado nos céus, Pai. Essa é a nossa oração, é isso que nós declaramos em nome de Jesus. Amém? Amém. Rede Jovem, nós temos aqui à minha esquerda, à sua direita, nós temos também aqui os celíacos aqui, você que precisa. O pessoal que está lá no mezanino, nós queremos convidar você que vai ceiar, venha para tomar a ceia. Você que é batizado, venha celebrar o Senhor. Não deixe de cear, não fique sonhando sozinho. Reúna-se com a sua célula em nome de Jesus. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio, ensinador. Ele é tão manso, ainda nos